Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP, reta final do Veda. Hoje eu tô com um cara aqui incrível que é o Lucas Foster, que acho que eu posso chamar ele de Papa da Economia Criativa no Brasil, talvez, não sei. Vamos perguntar para ele. Roda a vinheta. Lucas, é verdade que você é o Papa da Economia Criativa brasileira? Não é possível dizer isso porque a economia criativa depende de cada empreendedor que faz parte dessa rede. A Boa. gente sabe que a criatividade ela pertence a cada indivíduo e quando ela é trabalhada em comunidade, ela se potencializa. Então eu prefiro não ter esse termo associado ao meu nome, mas mais a ideia de um incentivador, de um articulador da economia criativa. Perfeito. Eu sabia que você ia responder isso, por isso que eu perguntei, mas assim, se tem alguém que a gente tem que pedir a bênção, né? Em relação à economia criativa, é você, cara, porque você sabe tudo que está acontecendo na economia criativa brasileira. Mas eu quis te chamar hoje para esse papo, porque a gente sempre associa a economia criativa à galera que faz publicidade, arte, música, startup, game, etc. Mas eu sei que você é psicólogo. Então, eu não entendi bem o que aconteceu aí na tua transição de carreira, né? Eu queria entender, porque o foco desse Veda aqui no TIP é falar de transição de carreira. E eu, pessoalmente, eu sei que você também, a gente acredita muito na economia criativa como uma possibilidade agora, especialmente depois, né? Quando acabar, a gente está gravando o vídeo no meio da pandemia, mas especialmente nesse, detesto esse nome, mas vamos chamar assim, novo normal. Então, conta um pouquinho dessa tua transição de carreira de psicólogo para essa locomotiva, articulador da economia criativa brasileira. Legal, Lud. É muito interessante você colocar esse layer sobre essa ótica, sobre essa minha jornada. É, realmente foi uma transição sem muitas respostas durante o processo. Eu fui acertando e errando até chegar onde eu estou, mas tem uma lógica para mim, né? Na faculdade de psicologia, a gente tem algumas disciplinas relacionadas às ciências sociais. E eu gosto muito de sociologia, gosto muito de antropologia. E a psicologia, historicamente, no Brasil, ela está mais associada à clínica, né? O Uhum. psicólogo, nos últimos 20, 30 anos, a psicologia expandiu para outras instituições, como a escola, os hospitais, a área da saúde, né? O mundo do trabalho, no RH. Então, você tem o psicólogo atuando em diferentes áreas. Eu cheguei até a economia criativa porque eu sempre fui muito inquieto em relação a qual seria o meu papel. Eu não tinha certeza que eu queria fazer psicologia. Eu também gostava muito de audiovisual e o prêmio documentário é uma realização de um sonho, Legal. mas eu também tinha muito interesse por essa capacidade que o ser humano tem de emocionar e encantar as pessoas, né? Então, quando eu escolho fazer psicologia, existe uma curiosidade e um interesse que eu não conseguia nomear, que era a criatividade. Então, eu só fui descobrir a minha paixão pela criatividade quando eu volto de uma pós-graduação fora do Brasil, onde eu já tinha começado a minha carreira como psicólogo na área social, e durante esse período, até eu sair do Brasil, eu me especializei em gerenciamento de projetos. Então, Uhum. eu sempre estei na metodologia de gestão de projetos, porque tudo é um projeto, e Sim. eu percebi isso muito cedo quando eu comecei a vida acadêmica e eu queria realizar coisas fora da sala de aula. Eu falei assim, tá, mas como que eu ponho em pé alguns projetos, né? E aí descobri essa metodologia.
Então, eu virei um psicólogo com uma especialização não formal em gerenciamento de projetos. Participei de congressos do PMI, fui me buscar a minha certificação no PMI, mas eu percebia que era muito denso o conteúdo e muito para o mercado de tecnologia e de engenharia. Sim. Eu bebi na fonte do PMI, mas fui adaptando essa metodologia para o mundo do empreendedorismo social. Eu já conhecia a Choca antes de sair do Brasil. Eu trabalhei com políticas públicas na Prefeitura de São Paulo, então eu desenhava estratégias desde cedo, desde estagiário, meu papel já estava ligado ao desenho de políticas públicas. E fora do Brasil, eu tive a oportunidade de estudar na Dinamarca, e aí foi quando eu tinha a visão de um psicólogo com as ferramentas de um gestor, olhando para uma sociedade com valores e com realidades completamente diferentes do Brasil. E aí eu percebi que a grande diferença entre a Dinamarca e o Brasil naquele momento, hoje eu sei que são muito mais as diferenças, são muito maiores as diferenças, mas naquele momento eu percebia que era o valor que as pessoas davam ao talento e à criatividade do ser humano. Então havia um espaço muito maior de liberdade de expressão, de respeito à diversidade, e que isso fomentava ideias e transformações que me faziam feliz. Então, qual que era a minha dor, né, naquele momento que eu fui buscar essa pós-graduação? O Brasil, São Paulo, que é onde eu trabalhava, era uma cidade com uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, onde mais da metade das pessoas entrevistadas, se pudesse, sairiam de São Paulo. E era uma cidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, recordista em transtornos de saúde mental e consumo de psicotrópicos. Então, era uma cidade doente. E eu estava na ideia de uma cidade mais humana. Né? E percebi isso em Copenhague, que é onde eu morei, onde você tinha arte de rua, você tinha o papel da bicicleta, toda a questão da cultura. E eu percebia que quem fazia isso eram pessoas criativas que recebiam apoio. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito inquieto, não queria mais trabalhar no setor público naquele momento, entendia que agora era o momento de eu encontrar um outro modelo de trabalho e fui bater na porta das agências, que eu acreditava muito no conceito de atitude de marca, que hoje está bem consolidado, mas que lá em 2010 poucas agências falavam de causas e de atitude de marca. Então, como eu era psicólogo, eu não era publicitário nem administrador, as agências nem me recebiam para as entrevistas. Eu só recebia espaço em agências de pesquisa de mercado e tal, mas eu queria trabalhar com a ponta, né? Então, quando eu fiquei na Dinamarca estudando, eu cheguei ao meu propósito, né? E aí eu acho que isso é muito importante dizer. Qual era o meu propósito? Era qualificar a experiência de vida das pessoas. Eu falo sobre isso num TEDx, inclusive que eu fiz em Santos. É muito conectado isso, né, cara? É muito conectado isso. Porque o TIP, Lucas, eu acho que eu já te contei isso, mas eu vou contar agora para quem está assistindo. O TIP, o meu primeiro contato com o Prêmio Brasil Criativo foi por causa do TIP. Ele chegou nos 3 finalistas numa cerimônia linda lá no Parque do Ibirapuera, assim. Foi um dos dias mais especiais da minha vida, se eu não me engano, foi em 2014 ou 2015, eu não lembro exatamente. 14? Ó, 6 anos atrás, tá? Ou seja, faz bastante tempo, foi um dia mágico. Não ganhamos o prêmio, o TIP não ganhou o prêmio, mas, né, em 2019 a gente inscreveu o Juice Bazar e ganhou o prêmio. Então, cara, o Prêmio Brasil Criativo, ó, faz muito parte da minha vida.
Não, realmente, a gente já está conectado há muito tempo. A Lud é um grande exemplo de mulher empreendedora da economia criativa e vocês vão poder acompanhar a história dela agora a partir do dia 8 de setembro, dela e da Flávia, né? Verdade. Que é a Lud, no Juice Bazar, que foi vencedor no Prêmio Brasil Criativo 2019, a terceira edição do Prêmio Brasil Criativo. Bom, aí quando eu cheguei à conclusão que qualificar a experiência de vida das pessoas era o meu desejo, eu voltei para o Brasil, fui buscar emprego nessas agências e nenhuma me recebeu. Eram poucas também, tinham 3 agências que trabalhavam esse conceito de atitude de marca que eu conhecia. E aí eu falei, bom, já que não querem que eu trabalhe com eles, eu vou empreender e vou começar a minha jornada como empreendedor. E eu pus minha banquinha na calçada e comecei a falar que eu fazia e que eu acreditava. Repetir o conceito de qualificar a experiência de vida das pessoas, juro, mais de 200 vezes. Chegava uma hora que eu não aguentava mais falar o que eu acreditava até conseguir um primeiro cliente. E o meu primeiro cliente, por incrível que pareça, em 2011 eu crio a Project Hub, né? Volto dessa pós-graduação, busco emprego, não consigo falar, então vou registrar um site, que é o Project Hub, que tinha a ideia do gerenciamento de projetos e de um elo de conexão, que eu sempre tive essa característica de conectar pessoas. Uhum. Que não é um mérito, na verdade, eu tinha um problema de ansiedade quando eu não chega a ser uma fobia, mas eu tinha um problema de ansiedade muito grande de ver pessoas em festinhas no canto isoladas. Eu fui presidente da Atlética, né? Eu fazia muita festa na época da faculdade, fazia festa desde os 10 anos. E eu não gostava de ver aquele incômodo, aquele silêncio, aquela tristeza, né? A pessoa criou a maior expectativa para ir para uma festinha, chegar lá, não interage. Então isso causava uma angústia muito grande em mim e eu sempre arrastava uma pessoa para conectar com a outra. E eu conversava ali 30 segundos e grudava uma na outra. E isso foi, eu estou falando isso aqui pela primeira vez, isso foi por um problema meu, não era que eu queria conectar pessoas, eu Você só não pode conseguia. botar, Lucas, bota no teu LinkedIn que você é cola social, porque de fato é, entendeu? Especialista em cola social. Bem, muito louco. E isso eu percebi que com o tempo, quando a gente entrou para a vida profissional, isso era um ativo, porque networking é você conseguir, né, atravessar essa barreira da timidez e tal, e eu fazia isso meio que por desespero. Uhum. Funcionava. E, bom, aí nasceu o Project Hub. E o meu primeiro cliente foi um arquiteto dinamarquês, que o cara é maravilhoso, é incrível. E hoje se tornou o maior arquiteto, vamos dizer, o mais influente arquiteto do mundo, da nova geração, né? Legal. Passou o Norman Foster, passou a Zaha Hadid, agora é o Bjarke Ingels. E eu tinha conhecido ele na Dinamarca e ele estava vindo para o Brasil. E eu fiz essa conexão dele com um investidor, com a mídia, com a universidade, e percebi que era isso que eu gostava de fazer. Com isso, eu comecei a atender outros criativos. E por que os criativos me fascinavam? Porque eles tinham o mesmo propósito de qualificar a experiência de vida das pessoas. E aí, quando a gente fala de qualificar a experiência de vida das pessoas, a gente fala do intangível. Porque, assim, o tangível é você garantir a sobrevivência, é garantir a moradia, mas no momento que você dá um toque diferente, digamos que você tem uma favela
e você começa a rebocar as favelas. Nenhuma casa, depois do reboco, vai ser igual a outra, porque a pessoa que cria a casa, ela quer do jeito dela. E esse jeito dela se transforma em ativo intangível. A maneira como ela expressa, é a maneira como um povo se identifica, é a maneira como você percebe a diferença entre um fornecedor e outro. E eu comecei a perceber que isso fazia parte de um conceito maior, que era o conceito da economia criativa, que em 2011 ainda não tinha uma política estruturada no Brasil, mas que em outros países como o Reino Unido, Dinamarca, Holanda, eram lugares onde o design, a arquitetura, tudo isso já estava muito consolidado. Uhum. Então, da mesma forma que eu bitolei, vamos dizer assim, em gerenciamento de projetos, eu bitolei em economia criativa. E percebia que o problema, geralmente, dos empreendedores era acesso a capital. Mas antes do acesso a capital, tinha o problema de maturidade do empreendedor, de acolhimento, de autoestima. Então, eu comecei a trabalhar com educação empreendedora e captação de recursos. E aí a coisa deslanchou. Chegou um determinado momento em que a Endeavor chegou até mim, porque eu era um dos poucos que trabalhava a questão do empreendedorismo na economia criativa. E aí a gente fez a primeira edição da Creative Business Cup, que vinha inclusive da Dinamarca. Isso foi uma boa coincidência. E aí, quando eu voltei para a Dinamarca, junto com a delegação brasileira que ganhou para participar da Creative Business Cup, eu tive a oportunidade de conhecer o príncipe dinamarquês. E o fundador da Creative Business Cup era amigo do príncipe e tal. E aí eu falei para ele que eu tinha estudado em Ollerup, que é uma escola tradicional lá da Dinamarca, que eu tinha representado Bjarke Ingels no Brasil. E aí os caras falaram, meu, você é mais dinamarquês que brasileiro. Eu falei, não, precisa fazer a mesma coisa que vocês fazem aqui no Brasil. E aí começou a surgir a ideia de um prêmio. Na verdade, a ideia do prêmio já existia para a cidade de São Paulo. Mas como eu fui empoderado, vamos dizer assim, de conversar com o príncipe, Bjarke Ingels, eu falei, cara, isso aqui dá para ser brasileiro, vamos fazer Brasil. E aí o Gilberto de Menstein, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão profunda, participou de uma reunião com a Cláudia Leitão, que era secretária da Economia Criativa no Ministério da Cultura, e o Eduardo Saron, que é o superintendente do Itaú Cultural. E eu tinha apresentado a ideia do prêmio para o Gilberto de Menstein, ele participou dessa reunião e ele falou, a Cláudia Leitão disse, olha, a gente gostaria de fazer alguma coisa sobre economia criativa em São Paulo, porque é um polo que tem muitos negócios, muitos empreendedores. E o Saron disse, olha, eu abro as portas do Auditório Ibirapuera. E aí o de Menstein falou assim, tem um amigo do meu filho lá, meio maluco, que criou um prêmio. E aí a Cláudia Leitão, que acolhe, né, os malucos, como eu e como você, falaram, vamos conversar com ele. E aí eu fui para Brasília, apresentei o projeto, e ela falou assim, o que você acha desse projeto ser nacional e ser chancelado pelo Ministério da Cultura? Aí eu falei, cara, eu acho... Vou pensar. E saí de lá entusiasmadíssimo e tal. E aí as coisas começaram a acontecer. Em 2013, eu recebi um aporte de um primeiro investidor anjo. Montamos o nosso escritório, conseguimos uma casinha linda lá na Rua Oscar Freire, que em São Paulo era super valiosa.
Depois eu montei uma plataforma que conecta empreendedores e investidores. E aí comecei a fazer um projeto atrás do outro. Isso foi em que ano, mais ou menos, Lucas? Quando a Project Hub decolou mesmo, foi no final de 2012, quando ela realizou a Creative Business Cup e recebeu o primeiro aporte de investidor anjo. E até o prêmio acontecer em 2014. Isso, foi uma longa jornada, mas em 2013 aconteceu uma coisa muito incrível, que foi um trabalho que a gente conquistou a conta do YouTube para a educação empreendedora. Legal. Então, eles tinham uma política de fomentar a comunidade de creators, que hoje é um trabalho excepcional feito pela Bia Granja, do YouPix. Uhum. Mas a gente começou junto. E o Pix ele era um grande evento no Ibirapuera para formação de audiência. O relacionamento era uma coisa meio prêmio MTV Awards. Sim. Eu só lembrando aqui, o YouPix, ele é filho do Result Zone. Não é uma história assim? Tinha um evento antes do YouPix que virou YouPix, não era isso? Era uma revistinha. Era uma parada então, mesmo? eu só conheci o YouPix a partir do que o Bob Wollheim era... É isso aí. Tinha o Artupi e o YouPix e tal. E aí eu trabalhava com os creators e fazia um trabalho de educação empreendedora. E a gente idealizou um projeto chamado YouTube Creator Camp, que virou a primeira produção original do YouTube no Brasil, primeira e única. Acho que eles começaram agora, só o ano passado, a fazer alguns originals de novo. Fizeram uma viagem com o Whindersson Nunes e tal, mas lá em 2013 a gente reuniu os maiores canais junto com canais novos para uma semana de treinamento, gravou isso e transformou isso numa série educacional para o YouTube. Então, no momento que eu conquistei a conta do YouTube por mérito, né, várias empresas abriram as portas e aí a coisa decolou mesmo. E foi muito legal assim acompanhar esse movimento também dos creators, né? Foi uma onda que eu podia ter ficado para sempre nesse mundo, mas é extremamente complexo, tem que amar muito o showbiz, e eu não era tanto do showbiz, eu era mais do empreendedorismo e dos bastidores mesmo, né? Uhum. E aí as coisas começaram a andar, e estamos aí hoje. Eu queria que você deixasse 3 dicas, que você é psicólogo, né, meu filho? E sabe tudo de economia criativa? Você é a melhor pessoa para eu perguntar. Dá 3 dicas para quem está passando pelo processo de transição de carreira agora e quer migrar para a área de economia criativa. Bom, a primeira coisa é encontre parcerias que te apoiem, mas tenha sempre a responsabilidade de estudar o assunto antes de fazer a transição. Então, se prepare do ponto de vista teórico, mas busque parcerias que te incentivem. Você agora está no momento de incerteza, e se você tiver ao lado de pessoas que prejudicam o seu entusiasmo, não é a melhor forma de você começar. Então, a primeira coisa é encontre parcerias que te encorajem, que te apoiem. Segundo, busque conhecimento, consuma repertório, forme a sua visão sobre a economia criativa. E terceiro, tenha uma ideia estruturada. Não vá para o mercado ou se relacionar com o ecossistema apenas como um curioso. Mostre que você já investiu tempo e energia em uma ideia, porque a coisa que os empreendedores criativos mais gostam é de trocar ideias sobre projetos e não simplesmente a curiosidade de você querer conhecer um pouco mais sobre um lado. A troca sempre vai ser mais rica se você vier
com algo mais estruturado. Lucas, dicas valiosíssimas. Eu quero muito agradecer sua participação aqui no Veda do Tip, um dos últimos vídeos. Muito obrigada por ter aberto espaço na sua agenda para a gente gravar. E você que está assistindo aí, não deixa de seguir Lucas Foster, Prêmio Brasil Criativo. Todas as iniciativas do Lucas são incríveis e sensacionais. E assina aqui o canal do Tip. Até o próximo. Até mais.